Olá, sejam muito bem-vindos ao programa A Hora de Passar. Neste programa, nós discutiremos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% de aproveitamento das questões das provas de concurso de técnico e analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. O tema de hoje é como escolher um material de estudo adequado para o seu concurso. A primeira questão que nós temos que ter em mente quando vamos tratar do assunto da escolha dos materiais adequados para o estudo para o concurso público é por que os candidatos, em geral, têm tanta dúvida em escolher esses materiais de estudo. Na verdade, eu identifico três principais situações que levam os candidatos a essa dúvida. A primeira questão, que é natural de todo mundo que está iniciando uma jornada de estudo, é a insegurança em relação ao material de estudo escolhido. Em segundo lugar, eu identifico também que existe uma infinidade de materiais disponíveis para estudo, né? Durante esse vídeo, nós trataremos aqui de alguns desses materiais e vamos abordar também quais são os critérios que vocês devem adotar para a escolha desses materiais no início da jornada da sua preparação de estudo. E talvez o terceiro critério que seja pior para o candidato é a comparação com outros candidatos. Na verdade, quem aqui que já estuda para concurso há algum tempo não se deparou com a situação em que, conversando com outros candidatos, colegas seus, colegas de turma, de cursinho, enfim, e aí sempre existe aquela discussão de um material ser melhor que o outro, enfim, e aí o candidato que não está seguro dos seus critérios de preparação acabam se perdendo no meio desse caminho, no meio de tantas opções de materiais de concurso público. Ou seja, a gente tende a achar que o material de estudo do outro sempre contém alguma coisa que o nosso não contém. Ou seja, é aquela velha história de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, o que nós vamos abordar aqui nessa temática de hoje é os critérios que vocês devem ter para ter segurança no momento de adotar o material de estudo adequado para a sua jornada e se manter com esse material até a data da prova. E quais são os erros mais comuns que os candidatos cometem no momento de escolher um determinado material para estudo? O primeiro deles é justamente a falta de critério. Muitas vezes eles ouvem falar de outros colegas, de outros candidatos, que o material A ou B é melhor, que o material em PDF de determinado cursinho é o melhor, ou que as videoaulas de outro cursinho é o melhor material, que uma determinada apostila tem tudo que ele precisa. Na verdade, o que acontece? Todos esses materiais são válidos. O que você precisa ter em mente é que nem todos eles, ou todos eles terão uma situação específica, uma indicação específica para a jornada do seu estudo. Então, o que acontece? Se vocês adotarem apenas um material, provavelmente a sua preparação será insuficiente. Então, vocês precisam conjugar alguns materiais, dependendo da carreira escolhida, né? Nós vamos ver aqui que a carreira de técnico exige um pouco menos de material do que a carreira de analista judiciário, mas o mais importante é que você tenha um critério para escolher esses materiais de estudo. Quando você escolhe um material de estudo que não seja com base em critérios claros e pré-definidos no início da jornada de estudo, muito provavelmente você não vai ter segurança da escolha que foi feita e muito provavelmente você tenderá a querer mudar de material no meio da sua jornada de estudo. E isso vai ser desastroso para a sua preparação, por quê? Porque, na verdade, você vai acabar se perdendo. A não ser que o material que você tem escolhido no início da preparação seja péssimo, muito ruim, o que só revelará que você não teve critérios para adotar para escolher o material no início da jornada. Em geral, se você tiver
em mente esses critérios, você muito provavelmente vai ter segurança e não vai tender a mudar de material de estudo no meio da jornada. E isso vai te possibilitar que você tenha um direcionamento único, uma linha mestra que vai te conduzir ao aprendizado necessário para que você possa lograr êxito na preparação para a sua prova de concurso público. Em geral, se você seguir uma metodologia de estudo com base no material pré-definido, você só não vai conseguir alcançar no mínimo 80% de acerto nas questões da prova do seu concurso, das duas uma. Ou se você parar de estudar no meio do caminho, ou então se você ficar enrolando ou se perdendo, né, tentando estudar através de outros materiais, enfim, se você não mantiver o foco durante a sua jornada de preparação. E o que acontece quando você acaba perdendo o foco de estudo no meio do caminho? Você normalmente vai entrar em desespero. Por quê? Porque quando você abre o seu leque de opções de material de estudo no meio da jornada, você vai se deparar com um caminhão de coisa para estudar. E, na verdade, a preparação para estudo para concurso público tem que ser o mais objetivo possível. Então, se você começar a querer assistir videoaula junto com o estudo de material, junto com outras coisas, estudar 2, 3 materiais sobre um determinado assunto, você com certeza vai desanimar. Por quê? Porque é do ser humano. Né? O ser humano está com um desafio grande pela frente, que é estudar para concurso público. E isso é uma jornada que exige do candidato muito foco, muita persistência e determinação em prol desse objetivo. Então, se você não mantiver esse foco e essa determinação, tendo em vista o caminho que você tem que percorrer durante um determinado período de tempo, você certamente vai se desesperar com a quantidade de conteúdo a ser estudado. Quando eu comecei a estudar para concurso público na área de técnico judiciário, de tribunais, eu, como falei em outros vídeos, comecei a me preparar estudando a gramática, ou seja, estudando língua portuguesa, porque eu identifiquei que era material, que é uma disciplina muito cobrada e cobrada de forma muito aprofundada nos concursos de técnico judiciário. Mas depois que eu estudei adequadamente a disciplina de língua portuguesa e tendo em vista a bagagem que eu já tinha de matemática e raciocínio lógico, eu parti para o estudo das disciplinas de direito, ou seja, noções de direito constitucional, administrativo, depois de processo civil, processo penal, enfim, todas as noções de direito necessárias para o concurso de técnico judiciário. Então, o que eu fiz na época? Eu nunca tinha estudado para concurso antes nessas matérias. Então, eu comprei uma apostila, né, na época, era uma profusão de leis que eu nunca tinha estudado antes, então eu preferi me basear numa apostila, confiando que os editores daquela apostila fizeram uma pesquisa com base no edital do meu concurso e fizeram um compêndio da legislação que ia ser cobrada nesse concurso de forma atualizada e de forma delimitada, de acordo com a exigência do edital. Isso me economizou energia de ter que procurar em toda a legislação cada título, cada capítulo do material que eu deveria estudar. Então eu adquiri uma apostila, na época uma apostila de uma editora que era bastante conhecida e respeitada nesse ramo, e então eu iniciei minha preparação daquela forma. E aí o que aconteceu? No dia da prova, normalmente as pessoas ficam no corredor, né, antes de entrar na sala, conversando entre si, falando sobre o cursinho A, cursinho B, aula do professor A, do professor B. E eu fiquei parado do lado de um grupinho que estava discutindo exatamente essas questões. E aí me veio aquela sensação de, putz, será que eu fiz uma preparação certa? Porque esse pessoal está falando aí de cursinho, de professor que eu nunca ouvi falar. Será que eu estou bem preparado para essa prova? Enfim, eu já estava ali, né, e pensei naquela forma, bom, eu fiz o melhor que eu pude, agora seja o que Deus quiser. Bom, depois que eu concluí a prova, eu saí de lá
com uma sensação de que eu tinha feito uma excelente prova, com base na minha preparação. Isso quer dizer, então, que você precisa confiar na sua preparação, né? Você precisa evitar se comparar com os outros. Você só precisa se comparar a si mesmo. Ou seja, de que forma você vai se comparar consigo mesmo? De tempos em tempos, você vai medir a sua evolução no acerto de questões. Você vai voltar naquelas matérias em que você está com rendimento insuficiente e na semana seguinte você vai medir novamente e vai verificar a sua evolução na sua última semana. Então, na verdade, o único concorrente seu, o verdadeiro concorrente é você mesmo. Você precisa superar a cada momento os seus limites para que você possa chegar lá e alcançar no mínimo 80% das questões para que você se torne competitivo na área dos concursos públicos. E repare o seguinte, normalmente, se você estiver bem preparado, você chega emocionalmente bem na prova. E o que aconteceu comigo e que eu vejo com vários candidatos? Normalmente, quando a pessoa está muito preparada para a prova, ela chega para a prova e acaba tendo um rendimento melhor do que aquele que ela conseguia durante a sua fase de preparação. Por quê? Porque ali ela está totalmente focada. Aquele ali é o momento dela e ela vai fazer da melhor maneira possível. Né? Claro que existem situações que podem acontecer no dia da prova, que, enfim, tiram esse foco e geram insegurança, mas, enfim, a gente, durante essas aulas que nós vamos ver aqui nesses vídeos, nós vamos abordar todas essas questões. Mas por hora eu quero dizer que, em geral, se você estiver bem preparado para fazer a sua prova de concurso público, você tende a ter um resultado melhor no dia da prova do que durante a sua jornada de preparação. Bom, como resultado, eu estava fazendo uma média de 80% a 85% das questões de prova durante os meus simulados, durante a preparação para esse concurso, e no dia da prova eu fiz mais de 90% das questões. Portanto, eu trouxe essa história aqui para encorajá-los a confiar na sua preparação. Para isso, você vai precisar adotar alguns critérios para que você possa iniciar a sua jornada de estudo com segurança da escolha que você tiver feito em relação aos materiais de estudo e em relação às estratégias de estudo. E nós vamos tratar nesse vídeo hoje sobre os critérios que você deve adotar para escolher o material de estudo adequado. E mais uma vez a gente volta a falar aqui da importância de fazer essa escolha com antecedência. Por que então você deve fazer essa escolha dos materiais com antecedência, ou seja, no momento do planejamento da sua jornada de estudo? Em primeiro lugar, você precisa desses materiais porque é com base nesses materiais, ou seja, no volume de matéria que você vai precisar ler, no volume de páginas que você deverá estudar, é que você vai conseguir dimensionar o tamanho do seu cronograma de estudo. Né? Por exemplo, se você adquirir uma gramática que tenha 600 páginas e uma apostila que tenha 500 páginas, você de antemão já vai saber que você vai precisar ter tempo para estudar 1.100 páginas. E isso faz total diferença, porque a quantidade de páginas que você estudar com a sua velocidade de leitura, isso vai possibilitar que você dimensione a quantidade de horas de estudo daqueles conteúdos. E isso facilitará você dividir esse tempo ao longo da sua jornada de estudo. Nós teremos uma aula específica sobre isso, de como dimensionar esse tempo de preparação e como dividir esse tempo por disciplina e ao longo dos meses de preparação para o seu estudo. Outra questão importante para que você possa planejar o seu estudo no início da sua jornada, e para isso você precisa escolher os materiais de estudo adequados para esse planejamento, é que no início você está focado apenas no planejamento de estudo. Né? Se você começar a identificar a necessidade de planejar o seu estudo durante a sua jornada de estudo, você vai perder o foco de estudo na etapa
em que deve ser estudado o conteúdo. Então, tudo que você fizer na vida, você tem que fazer um planejamento antes para que durante a execução você só se preocupe em executar aquele planejamento. Né? Existe um ditado que a gente não deve queimar etapas. Né? Por exemplo, a adolescência é a fase de fazer bobagem, né? É a fase de saber tudo sobre tudo. Né? E na fase adulta você já tem mais maturidade, você já sabe que a coisa não é bem assim. Se você tentar ser maduro na adolescência, certamente você vai ser um adulto adolescente, porque você queimou. E a mesma situação se aplica na preparação para estudo. Você precisa se planejar no início para que durante a fase de execução você execute o seu planejamento. Ok, eu já entendi qual é a importância de fazer um planejamento prévio e qual é a importância de escolher os materiais previamente para que eu possa fazer esse planejamento. Mas quais materiais eu devo escolher? O mercado está cheio de material aí de diversas formas e formatos e preços. E, em geral, para estudo, para as carreiras de analista judiciário e de técnico judiciário, nós identificamos alguns materiais que vocês vão precisar estudar, alguns aplicáveis a determinadas situações que nós vamos abordar aqui. Então, quais são os materiais em geral que você vai precisar adquirir para você iniciar a sua jornada de preparação de estudo? Primeiro, é uma gramática para concurso e, de preferência, com ênfase em interpretação de texto. Por quê? Porque as gramáticas em geral que a gente estuda durante o ensino fundamental, o ensino médio, são gramáticas que não têm a pegada do estudo para concurso, né? Que não são objetivas o suficiente para concurso para estudo para concurso. E também, muitas delas não têm sequer exercícios de fixação. Então, você vai reparar que durante toda a jornada de estudo, a cada tópico que você terminar de estudar, você vai precisar necessariamente fazer os exercícios de fixação. Por quê? Porque aqueles exercícios de fixação é que te possibilitarão identificar eventuais falhas no estudo daquele conteúdo estudado e também fixar aquele conteúdo estudado na sua memória de longo prazo. E as gramáticas tradicionais muitas vezes não têm estudo, não têm exercício de fixação. Portanto, é muito importante que vocês adquiram uma gramática específica para concurso e, de preferência, com ênfase em interpretação de texto. Eu já falei aqui em outro vídeo, interpretação de texto, as questões de interpretação de texto representarão 50% das questões de língua portuguesa do seu concurso. Um outro material que é necessário, é essencial para começar a estudar as matérias de direito é a lei seca. Muita gente, muito candidato mesmo, diminui a importância da leitura da lei seca. E a lei seca, ela é essencial não apenas para os concursos de técnico e analista judiciário, ela é essencial também para os concursos de mais alto nível, como defensoria pública, promotorias, magistratura. Por quê? Por uma razão muito simples. Né? Todo direito nasce da lei. Né? A lei é a fonte primária do direito. Depois, se vocês forem fazendo estudos mais aprofundados na área do direito, vocês vão ver que existem princípios condicionais, princípios supralegais, enfim. Mas, em geral, e sobretudo para concurso público, o que você precisa saber, o que você precisa ter na veia é a lei. Então, se você não começar o estudo das disciplinas de direito pela lei, provavelmente você não vai fazer um estudo eficiente. E por quê? Porque quando você lê a lei com atenção, né, e com calma, você vai identificar que você vai entender basicamente 70% do conteúdo daquela lei. Para aquelas questões da lei que você não conseguir entender, você pode ter certeza que existe dúvida doutrinária também. Ou seja, grandes estudiosos do direito discutem sobre aquilo que você, que está iniciando a sua jornada para preparação de estudo, também não entendeu. Então, o que acontece? Quando você começa a ler a lei seca
para que depois, então, você vá estudar o conteúdo, seja na apostila, seja num livro, você vai identificar que grande parte do que você lê nessa apostila, nesse livro, está na lei. Então você não vai precisar perder tempo estudando aquilo na doutrina, na jurisprudência. O que você vai focar, então, são as nuances, né? São as controvérsias, são aquelas questões que geraram dúvida em você também quando leu a lei. E então esses escritores, os autores de livros, de apostila, certamente vão trazer durante o conteúdo a ser estudado nesses materiais alguma explicação, algum aprofundamento ou alguma identificação de controvérsia sobre determinados pontos da lei. E você vai perceber que muitas questões do seu concurso sequer entram nessa questão dessas dúvidas, dessas divergências. Muitas questões vão exigir que você simplesmente conheça o conteúdo da lei. Claro, existem outras questões que vão exigir do candidato que ele conheça a dúvida, que ele entenda o sentido adequado de uma determinada norma, que eventualmente até conheça uma determinada controvérsia sobre uma determinada norma, mas, em geral, pelo menos para as matérias de técnico judiciário, e analista judiciário também acontece com muita frequência, o examinador vai querer saber se você conhece o conteúdo da lei. Simples assim. E aí você deixa muitas vezes de acertar uma questão fácil, justamente porque você acabou se perdendo em aprofundar demais em determinadas matérias, quando não seria necessário. Então, você precisa ter uma noção geral do conteúdo a ser estudado, e nada melhor do que você ter essa noção geral do conteúdo a ser estudado com base na lei. Nós já falamos aqui também sobre as apostilas, né? E existem inúmeras formas de se estudar apostilas e formatos de apostila. Né? Na minha época de preparação, existiam apenas as apostilas impressas. Né? Hoje em dia, existem apostilas impressas, apostilas em e-book, apostilas que são em formato de PDF, que são disponibilizadas como material de apoio nos cursinhos online. E aqui eu posso citar alguns cursinhos online, como Estratégia, como Gran Curso, como Concurso Virtual. São todos cursos muito bons, mas você precisa entender que esses materiais de apoio que serão disponibilizados como anexo, como material de apoio desses cursinhos, eles têm uma finalidade específica. Que finalidade específica é essa? Você vai estudar esse conteúdo após ler a lei. Então você vai primeiro ler a lei e depois você vai estudar esse material. E aí você vai identificar que muitas das questões que você, muito do conteúdo que você estudar nesses materiais, na apostila, no PDF, muito desse conteúdo é reprodução da lei. E aí, então você já vai ter entendido a lei e você não vai precisar perder muito tempo no estudo desses conteúdos. Você vai ter condição de focar naquelas partes em que a apostila aprofunda o estudo daquela matéria. Você vai aprofundar sobre a explicação de um determinado instituto, vai aprofundar numa determinada controvérsia, né, para explicar uma determinada dúvida que decorre da própria leitura da norma, ou então falar sobre a controvérsia na jurisprudência sobre uma determinada matéria. Tá? E aí você, a partir do estudo das apostilas, dos PDFs, você vai poder aprofundar especificamente nesses temas. Existem também os livros de resumos e os livros de manual. Tá? E existem editoras que são muito boas em produzir esses materiais, porque são materiais voltados também para concurso público. Né? Por exemplo, a editora Método Gen, a editora Juspodium. Então, eu cito essas duas, que são as que eu mais gosto, e vocês podem adquirir esses livros resumos e esses livros manuais para complementar os seus estudos. E por que eu digo complementar os estudos? Em geral,
tanto para as carreiras de técnico quanto de analista judiciário, o examinador vai querer saber de você, basicamente, se você conhece o conteúdo da lei. Tá? Isso é mais fortemente sentido no concurso de técnico judiciário. Dificilmente uma questão de técnico judiciário vai exigir de você um conhecimento de doutrina ou de jurisprudência. Pode até acontecer, mas não é a regra geral. Já para os concursos de analista judiciário, o examinador vai querer fazer uma abordagem mais abrangente. Né? Normalmente, os editais para analista judiciário são editais mais extensos, né? Pedem não apenas as noções de direito, como são exigidas para o concurso de técnico, mas exige um conhecimento mais aprofundado das matérias de direito, né? E um espectro maior das matérias de direito. Né? Só para ter um exemplo, no meu concurso de analista judiciário, eu precisei estudar praticamente todo o direito. Né? Inclusive matérias que eu não havia tido na faculdade, como por exemplo direito previdenciário. Então, para analista judiciário, como o concurso é privativo para bacharéis em direito, ressalvados as carreiras de analista judiciário para a área administrativa, em que normalmente os conteúdos de direito também são menores, mas para as carreiras de analista judiciário, área judiciária, o examinador vai exigir de você um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de um espectro maior de disciplinas de direito. E aí, por isso é que os livros de resumo e os livros manuais, eles servem para ser um material de aprofundamento para os candidatos às carreiras de analista judiciário. Né? Então, o candidato à carreira de técnico judiciário, em geral, não precisa estudar por manual de direito, nem por livro resumo. Em geral, as apostilas impressas ou por e-book ou disponibilizadas em PDF pelos cursinhos online são suficientes para o aprofundamento necessário nas matérias de direito que ele vai enfrentar na prova. E por fim, eu queria falar um pouquinho sobre as videoaulas. Tá? Muitos candidatos cometem um erro, né? Na minha opinião é um erro, de estudar com base nas videoaulas. E por que é um erro estudar com base em videoaulas? Em primeiro lugar, o estudo com base em videoaulas gera no candidato um vício que é muito prejudicial a ele durante a preparação. É o vício do estudo passivo. É muito mais fácil o candidato, estudar, né, com base nas videoaulas e fazendo anotações, enfim. O que acontece? Essas anotações, elas não são suficientes para que o candidato apreenda aquele conteúdo estudado, abordado na videoaula, na sua memória de longo prazo. Existem estudos de neurocientistas que falam sobre a necessidade de fazer um estudo ativo, ou seja, estudar escrevendo, mas não sair copiando, né? Escrever de forma sistemática, de forma a traduzir aquele material estudado de uma forma que você consiga construir em cima daquilo um raciocínio. Né? Então, quando você estuda dessa forma, você tende a reter mais conteúdo. Então, mas o que acontece? Normalmente, as pessoas que costumam somente estudar por videoaulas, muitas vezes, elas não fazem esses resumos, elas não fazem essas anotações de uma maneira em que ela possa raciocinar sobre aquilo. E isso acaba fazendo com que aquele conteúdo não seja adequadamente retido na sua memória de longo prazo, o que fatalmente vai levar a uma performance menor no momento de fazer os simulados e, sobretudo, no momento de fazer a sua prova de concurso. Um outro problema que eu vejo em estudar por videoaula é que, por melhores que sejam os professores que estejam ministrando as aulas por vídeo, é impossível ele conseguir abordar com a profundidade adequada todo o conteúdo do edital. Existem matérias que o professor eventualmente domina menos, ou então não dá o foco necessário para o seu concurso, porque seja ele um delegado, e normalmente ele vai
fazer uma abordagem mais voltada, por exemplo, para o inquérito policial do que propriamente para para a ação penal. Trago aqui apenas um exemplo. E da mesma forma, um juiz ou um promotor, ele não vai dar a ênfase necessária para o inquérito policial. Ele vai tentar abordar de uma forma mais aprofundada as questões referentes à ação penal. Então, o que eu quero dizer com isso? Por melhor que seja o professor, ele não vai conseguir manter uma linha homogênea de profundidade em todas as matérias daquela disciplina cursada. Isso vai fazer com que você, nessas matérias, tenha a tendência de ter uma performance menor, porque você não estudou com a profundidade necessária essas determinadas matérias. E uma outra situação, um autor, quando elabora um livro, quando ele elabora uma apostila bem feita, ele tende a colocar o seu conteúdo, o seu conhecimento ali de uma forma mais homogênea. Ele vai tentar manter o nível da apostila igual para todas as matérias. E isso possibilitará que você tenha uma abordagem equilibrada de todas as matérias daquela disciplina. Então, de que forma você deve utilizar as videoaulas? Em primeiro lugar, você tem que ter em mente que a videoaula não deve ser o seu material primário de estudo, tá? Ele tem que ser o seu material de apoio, o material que vai servir para você tirar dúvidas pontuais. Então, qual é a ordem de estudo que normalmente você deve ter para que você possa aprender o conteúdo de uma maneira mais eficiente e no menor espaço de tempo? Primeiro, ler a lei sobre aquele determinado conteúdo estudado naquele momento. Segundo, ler o material de apoio, apostila, PDF, e apenas depois que você lê a apostila ou o PDF referente àquela matéria estudada, se você ainda tiver dúvida ou se você quiser ter um aprofundamento maior, você deve então assistir a videoaula. Uma outra questão que também você deve se preocupar no momento de assistir a videoaula é tentar não investir o tempo de estudo que você planejou para estudar o conteúdo escrito para assistir a videoaula. Por quê? Primeiro que a videoaula você pode estudar no trajeto para o seu trabalho, numa fila de espera para uma consulta médica, enfim, em outras situações em que você não esteja preparado e focado para o estudo de material. E outra coisa, se você investir o tempo que você planejou para estudo da lei seca, da apostila, dos livros, em estudar videoaula, certamente você estará prejudicando a execução do seu planejamento inicial. Por quê? Porque, na verdade, você vai estar estudando de uma forma menos eficiente a partir das videoaulas, e então você não vai conseguir reter todo o conteúdo que você poderia reter caso você estivesse focado em estudar o material escrito. Volto a dizer, existem estudos da neurociência que dizem que quando você estuda primeiro você estuda o material escrito e faz um estudo de forma ativa, ou seja, fazendo pequenos resumos, pequenas anotações durante esse estudo, você tende a reter muito mais o conteúdo do que simplesmente você só assistir as videoaulas. Bom, então dito tudo isso, o que você já pode fazer agora para começar a escolher os materiais de estudo que são fundamentais para o início do planejamento e para a execução da sua jornada de preparação rumo ao concurso público? Bom, primeiro você vai pesquisar nos sites que sejam voltados para concurso público, ou então sites de cursinhos preparatórios para as carreiras de técnico e analista judiciário. Para todas as carreiras de técnico e analista judiciário, você vai precisar adquirir esses dois materiais. Primeiro, uma gramática voltada para concurso público
e de preferência com ênfase em interpretação de texto, e uma apostila voltada para o seu concurso. Tá? Essa apostila voltada para o seu concurso, como eu já falei aqui antes, ela vai possibilitar que você economize energia em delimitar a matéria que vai precisar ser estudada durante a sua preparação. Por exemplo, para a carreira de técnico, o concurso vai exigir noções de direito administrativo, noções de direito constitucional. Então, a apostila vai trazer o conteúdo que esteja delimitada às noções que você precisa para estudar para esse concurso. Já para as carreiras de analista judiciário, essas apostilas também trarão um conteúdo delimitado de acordo com o seu edital. E além da gramática e das apostilas, é essencial que você também tenha uma legislação, seja impressa através de vade-mecum ou baixando de sites de legislação, como o Senado Federal ou o portal de legislação do Planalto, porque nós vamos ver em outros vídeos as marcações que você fizer na legislação durante a sua jornada de estudo serão feitas de preferência nessa lei impressa, ou seja, no vade-mecum ou na sua lei baixada em PDF. Por quê? Porque essa legislação anotada por você mesmo vai ser muito relevante, sobretudo na etapa de revisão do conteúdo estudado. E a gente vai abordar essa temática de uma forma mais aprofundada em uma outra videoaula. E para as carreiras específicas de analista judiciário, além da gramática, da apostila e da legislação impressa ou em PDF, você também vai precisar adquirir dos sites do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, os compêndios de súmulas do Supremo Tribunal Federal, tanto as súmulas vinculantes quanto as súmulas normais de jurisprudência do plenário do STF. E no tocante ao STJ, você também vai precisar baixar o compêndio de súmulas, a orientação dominante desses tribunais acerca das disciplinas e das matérias que você vai estudar para o seu concurso. E por fim, também para a carreira de analista judiciário, você vai precisar adquirir livros de resumo, livros de manual. No entanto, eu não sugiro que você adquira esses materiais no início da jornada. Por quê? Porque esses materiais costumam ser mais caros e muito provavelmente você não vai ter tempo de estudar todos esses materiais e todos esses livros de resumo durante a sua jornada de preparação. Porque senão você vai demorar 2 anos para fazer um estudo desses materiais até a data do seu concurso. E não é necessário fazer dessa forma. Então, o que você vai fazer em relação aos livros de resumos e os livros de manuais? Você vai fazer a sua jornada de estudo de conteúdo nos 2 meses, conforme a gente vai falar aqui em outra videoaula. E esse estudo vai ser com base na legislação que você baixou ou que você comprou pelo vade-mecum e a partir do estudo da sua apostila ou PDF. Apenas para aquelas matérias específicas sobre as quais a apostila não fizer um aprofundamento adequado, um aprofundamento necessário para que você consiga compreender adequadamente aquele material, é que você vai estudar de forma mais aprofundada nos livros de resumo ou nos livros de manual. Qual é a diferença do livro resumo e do livro manual? O livro resumo vai te dar uma ideia geral da matéria, da disciplina. Isso é muito importante porque vai facilitar a sua compreensão de uma determinada matéria, de determinada disciplina, no contexto geral daquela disciplina. Ou seja, digamos que você esteja estudando procedimentos de juizado especial criminal. Você vai saber que esse procedimento dos juizados especiais criminais estão inseridos num contexto maior, que é dos procedimentos processuais penais. Então, se você não tiver essa clareza, porque essa clareza vai ser necessária para que você aplique
os institutos do microsistema dos juizados especiais criminais e, supletivamente, os institutos do procedimento comum, do procedimento da ação penal ordinária, então, se você não tiver essa clareza, você vai se perder. Então, é necessário que você tenha uma ideia mais ampla da matéria, para que você, após ter essa ideia mais ampla da matéria, você consiga entender os detalhes dela. Então, o livro resumo vai facilitar essa compreensão de um contexto maior da matéria que está sendo estudada. Os manuais, os livros de manuais, manual de direito penal, manual de processo civil, manual de direito constitucional, enfim, hoje em dia tem manual para todas as matérias de direito. Esses manuais, eles são livros muito eficientes em compilar toda a matéria, fazer um aprofundamento adequado para a sua compreensão para concurso público. Os manuais, diferentemente dos tratados ou dos cursos, existem cursos de 3, 4, 5 volumes sobre determinada disciplina, direito penal, direito processual civil, para os concursos em geral, inclusive de magistratura, de procuradorias, não é necessário fazer um estudo tão aprofundado. Esses estudos aprofundados, eles servem para aquelas pessoas que já estejam aplicando o direito na prática. Para o estudo para concurso público, o estudo de manual vai trazer para você o conhecimento necessário, com a profundidade necessária para você lograr êxito na aprovação do seu concurso. Para analista judiciário, então, a aplicação desses manuais, ela se torna ainda mais restrita. Por quê? Porque a prova de analista judiciário vai cobrar de você, majoritariamente, conhecimentos da lei. Então, eu posso aqui arriscar que pelo menos 50% das questões da prova de analista judiciário vão estar na letra da lei. Um percentual menor vai exigir do candidato conhecimento da jurisprudência e um percentual menor ainda vai exigir do candidato conhecimento da doutrina. Então, para o estudo de determinadas questões de toda a gama de matérias a serem estudadas para o concurso de analista judiciário, você vai estudar os manuais apenas nos pontos específicos nos quais você não esteja fazendo um estudo eficiente na sua apostila ou no seu PDF. Então, pessoal, basicamente são esses materiais que vocês vão precisar adquirir para vocês poderem fazer um planejamento, ressaltando que as videoaulas, elas são materiais complementares. São aqueles materiais que você vai estudar especificamente para tirar uma dúvida pontual e, de preferência, fora do seu horário de estudo de legislação e de apostila / livro manual, ok? Por quê? Videoaula você pode assisti-la em outros momentos, em momentos em que você não tenha disponibilidade para fazer um estudo focado na legislação e no material escrito, e também porque elas não devem ser adotadas como fonte primária do seu estudo para concurso público. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, dê aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.